Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Eu sou o Edu Baggio, criador de conteúdo focado em relações amorosas e também mentor pessoal para relacionamentos. Se o seu relacionamento não está indo muito bem ou você deseja amar com mais qualidade, é só me chamar. O tema de hoje é o trauma bond, ou vínculo traumático, na tradução literal, após o término de um relacionamento, seja ele longo ou curto. Pode ser um relacionamento de 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou até um relacionamento de 2 semanas, 1 mês, 6 meses, enfim, ele pode acontecer em vários casos. O trauma bond é um estado de depressão e melancolia muito forte que acontece quando uma relação acaba. É o famoso coração partido, só que num nível muito mais profundo que trava a sua vida completamente. Então a gente vai falar sobre depressão, os pensamentos ruminantes, a saudade extrema, as crises de ansiedade, o aumento ou perda de apetite, a insônia, o sono em excesso e a dificuldade de tocar as atividades do dia a dia. Então, o objetivo hoje é compreender melhor por que isso tudo acontece contigo, o que isso significa e o que você pode fazer a respeito para diminuir a dor e recuperar seu estado natural de vida, né? Então fiquem tranquilos, pois mesmo que pareça infinito e insuportável, tem saída desse vínculo traumático e está no seu controle. É uma questão de tempo e esforço. Vamos nessa? Lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram. Só me procurar pelo @edu.baggio, Baggio com 2 Gs. Muito bem, vamos lá. Então o que acontece, né? Vamos supor, você levou um fora ou você deu um fora e sua vida simplesmente travou. Pra quem não conhece minha história, tem uns episódios anteriores aqui, acho que é o 9 e 10, em que eu conto a minha história amorosa, né? Quando eu me fudi bonito. E simplesmente, assim, a vida da gente às vezes trava e você não sabe o que tá acontecendo, né? Com um coração partido pode simplesmente travar a sua vida. E você acha que talvez esteja deprimido, angustiado, com o peito apertado pela saudade, não sabe bem o que se passa e nem como resolver. E se você está passando por isso, você provavelmente está passando pelo que a gente chama de trauma bond, né? Que é o vínculo traumático que eu falei aqui no começo. Por quê? É um trauma que surge em função desse vínculo, dessa dependência emocional, dessa conexão extremamente forte que você desenvolve num relacionamento. Por quê? A gente esquece que quando a gente começa a namorar alguém, a coisa fica boa, vira um casamento, enfim, filhos, tal, cacete. O que acontece? A gente passa a ser dependente dessa pessoa, né? E é muito real esse vínculo. O nosso cérebro, ele vicia, ele se acostuma muito rápido. O ser humano se acostuma muito rápido às situações. Então você realmente gosta muito de uma pessoa e é muito difícil e doloroso se afastar dela. O ser humano não gosta de mudanças. O cérebro humano, ele tem dificuldade de lidar com mudanças. Então quando a pessoa sai da sua vida, é de repente. Lógico, tem pessoas que têm sorte, como eu já tive na vida, de uma separação ser aos poucos, né, e acontecer lentamente de tal forma que você consegue superar o fim do relacionamento estando dentro do relacionamento ainda. Isso ajuda bastante. Mas tem vezes que, cara, é na lata e fudeu. Você está sozinho, sozinha, fudido e mal pago. Então é um pouco complicado. Então assim, eu quero que você leve, né, o trauma bond, ou vínculo traumático, vamos falar em português, né? O vínculo traumático muito a sério, porque é uma parada séria e pode custar a sua vida. Tem pessoas que se matam por causa disso, né? Coração partido é uma causa bem relevante de suicídios. E assim, muita gente vai te dizer que é exagero, que vai passar, que o seu ex ou a sua ex não vale essa dor e blá 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 blá. Só você sabe o quanto é difícil e o quanto dói. Então você vai ter que aprender a entender o que se passa sozinha ou sozinho e descobrir o melhor caminho para sair dessa. O foda da porra do coração partido, como eu falo nos meus vídeos do TikTok e no Instagram, é que não deixa de ser uma grande solidão. Por mais que você tenha um grupo de apoio, um grande amigo que te apoie, como eu tive, por mais que você tenha toda a estrutura necessária, é um caminho que você vai ter que trilhar sozinho e tudo bem. E essa é a grande vantagem. Apesar de ser uma grande solidão, você seguir sozinho nesse caminho é a melhor coisa, porque não tem outro jeito. E quando você caminha sozinho, você descobre soluções que servem apenas para você, às vezes servem para outras pessoas também, mas você descobre o seu caminho e aí você se fortalece, né? Se você realmente conseguir encontrar a melhor saída. E eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então do que a gente vai falar aqui em relação ao trauma por vínculo, né? O trauma por vínculo emocional, enfim, no relacionamento. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu passei por isso 2 vezes, tá? Passei quando eu era bem jovem, pouco depois de sair da faculdade, e passei agora na fase adulta também, que foi o pior deles, né? Então, o que eu quero aqui, como eu já contei minha história aqui pra vocês, eu falo bastante sobre término no meu TikTok e no meu Instagram,
eu quero aprofundar mais esse assunto, porque na minha história eu foquei mais no que aconteceu e um pouquinho do que depois eu sofri, mas aqui eu quero falar mais dos detalhes. E os outros episódios também eu falo bastante sobre a questão do vínculo traumático e da dor pós-relacionamento, mas hoje eu quero aprofundar mais alguns pontos e focar no que eu senti, porque a melhor forma de eu ajudar vocês é mostrando a vocês que eu já passei por isso, que eu sei o que vocês estão sofrendo e como que eu lidei com isso, tá bom? Então vou contar um pouquinho da minha história rapidamente, vou falar sobre a diferença entre apatia e depressão, tá? Pra você saber diferenciar isso, a incapacidade de tocar a vida, outro sintoma clássico do vínculo traumático, dor física e crise de ansiedade ou pânico, isso é muito real, as pessoas se esquecem que vai doer no corpo também, seu intestino muda, seu cabelo começa a cair, a sua pele fica uma merda, fica toda corroída, sua visão fica mais embaçada. Por exemplo, eu que sou um cara bem magro, né, eu tenho uma circulação um pouco complicada, então, porque eu tenho pouca massa magra e tenho praticamente nada de gordura no corpo. Então, as minhas mãos e meus pés formigam bastante por problemas de circulação. Então, assim, minha mão ficava gelada o dia inteiro. Que mais? Problemas de audição, você fica confuso, cansaço extremo, tudo isso acontece. O corpo também sofre, tá? Temos também os pensamentos ruminantes, né? Você fica naquela obsessão, aumenta ou perda de apetite. Comigo eu sempre perco, tá? Eu sou uma pessoa que, cara, qualquer coisinha eu perco a fome. Eu não sou um cara tão fã de comer, apesar de gostar de comer, né? Não é por isso que eu sou magro, é porque meu metabolismo é rápido, mas acontece, tá? Perda de apetite. Mas algumas pessoas ganham apetite, se tornam obesas, é bem sério isso. A perda da libido, né, sua vontade de transar desaparece e é desesperador, você não sentir mais tesão por nada nem ninguém. Horrível. A insônia ou sono em excesso, né, isso também acontece. Tem gente que, por exemplo, na primeira vez que eu tive um vínculo traumático, ou um trauma por vínculo, sei lá, a tradução acho complicada. Eu dormia de 10 a 12, às vezes 16 horas por dia. Eu era bem novo, né? Sabe como é que é adolescente. Ou sono em excesso ou a insônia, que foi o que aconteceu da última vez, que eu dormia 2 a 3 horas por noite por 2 meses inteiros. Eu não sei como é que eu não morri. Eu não tive olheira, gente. Eu não consigo explicar isso. Não consigo explicar. Até consigo, né? Tem muito a ver com a energia que veio junto, mas isso tem em outros episódios eu falo sobre isso. A terapia também é necessária, né? É bem importante passar por isso. E também tem a questão da dependência emocional, né? O que é dependência emocional? Quando você depende de uma emoção para ser feliz. Por exemplo, eu não consigo ser feliz sem assistir filme toda noite. Então é uma forma, é um hábito sem o qual você não consegue encontrar alegria. E quando se trata de pessoas, você pode ser dependente emocional do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, do seu namorado e de um ex. E quando é de um ex, fodeu. A dependência emocional tem muito a ver com autoestima. Eu tenho um episódio aqui no podcast, deixa eu ver qual que é aqui. O episódio 6 fala sobre autoestima. O episódio 5 sobre o término traumático. Tem mais detalhes sobre isso tudo que eu tô falando aqui. Hoje eu vou focar mais nas emoções, causas e tirar uma conclusão a respeito do que fazer diante disso, né? E tem também o episódio 7 sobre como que um coração partido pode fortalecer, que foi o que aconteceu comigo, tá? Então isso é a dependência emocional. E finalmente as causas do vínculo traumático, né? Que tipo de relacionamento pode te colocar nessa merda toda? Claro que eu tô falando de relacionamentos tóxicos e abusivos, né? O que é um relacionamento tóxico e abusivo? Eu vou fazer um episódio só sobre isso, tá? Já estou preparando. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, que além de estar na moda, é o que mais machuca mesmo. Narcisismo. Quando você namora um narcisista ou uma narcisista, é de fuder do caralho de dolorido, tá? Porque o narcisismo, já diz o nome, né? A pessoa se volta pra si, é o mito de Narciso, né? Narciso é aquele cara que se olhava na lagoa todo dia, que ele se achava lindo até um dia que ele caiu na lagoa e se afogou. Ou seja, a gente se afoga no nosso ego, né? E o narcisista, ele tortura muita gente porque ele só pensa nele, ele é muito controlador, ele é muito ciumento e ao mesmo tempo em que ele te adora, ele te dá sinais confusos e tem momentos que ele some, ele te trata mal, ao mesmo tempo que ele te trata bem, então é uma relação de altos e baixos muito chata, né? Tem também a questão de sinais mistos, aí não tem a ver exclusivamente com o narcisismo, né? Que é o seguinte, até fiz um vídeo sobre, que é um fenômeno que está acontecendo agora, principalmente com os millennials, né? Galera que nasceu depois dos anos 2000 ou nos anos 2000, em que essa galera quer ao mesmo tempo
namorar ou ter um compromisso um pouco sério, mas não quer abandonar a vida solteira. Então tem muita gente que entra num relacionamento, um namoro, um casamento, enfim, e continua com vida solteira, ou seja, se comunica muito pouco, continua curtindo foto de outras pessoas no Instagram, continua falando com ex-namorado, fala de querer ficar com outras pessoas, ou prefere a poligamia, né? Então isso acontece bastante. Então quando você tá namorando com alguém que continua no estilo de vida solteira, ou seja, a pessoa sai, não te avisa, né? A pessoa não tá tão profundamente conectada contigo, é muito chato. Esses sinais mistos, essas relações ambíguas em que de um lado você tá namorando, ao mesmo tempo parece que você continua solteiro, é muito ruim, tá? Isso tudo tem a ver com a expectativa. Você tá esperando alguma coisa dessa pessoa, isso simplesmente não vem, né? Você não consegue sentir pleno e realizado ou realizado de um relacionamento, porque os sinais são mistos, isso é muito chato e causa um vínculo traumático quando tudo termina, tá? Às vezes até dentro do relacionamento você já fica mal. Irresponsabilidade emocional, eu já falei disso muito, tanto na minha história quanto em outros episódios aqui do podcast. Relacionamento é coisa séria, que é o seguinte: pessoas que não falam a verdade, né, no relacionamento. Eu passei por isso, um relacionamento em que eu namorei uma pessoa que queria um relacionamento aberto, mas não me falou. Eu só fui descobrir quando a gente terminou, foi muito chato. Ou a pessoa não respeita seus sentimentos, invalida suas emoções. A pessoa, de repente, te trai, né? Então, assim, essa irresponsabilidade emocional. Ou, por exemplo, você quer ter filhos e a sua namorada não quer, mas ela não fala, ela oculta isso de você para garantir que você esteja ali, garantindo carinho, né, e toda a gratificação que um relacionamento traz. Só que você tá com uma expectativa, ela tá com outra e vocês não conversam sobre isso. É muito chato, tá? Intenção sobre relacionamento sério, que é o famoso ficante. Em inglês eles chamam de situationship. Situation seria situação, né? Você está numa situação com uma pessoa que não é nem namoro, mas também não é amizade colorida. E aquilo não vai pra frente nem pra trás. Então vocês não falam sobre relacionamento sério. E cara, eu vejo casais que estão juntos há 2 anos, 3 anos e ainda não declararam namoro. Puta que pariu, cara. Isso não pode acontecer, né? E você vai conversar e aí, a gente tá namorando? Não tá? Ah, não sei. O que você acha? Depende. Pá. Sabe? Essa indecisão é muito chata. E também a dinâmica, outra causa é o givers versus takers. Giver é quem dá muito. É que, cara, eu odeio traduzir isso aqui porque não faz muito sentido. Enfim, eu consumo muito livro, muito material em inglês, por isso que eu trago essas expressões. Mas o giver é aquele que dá muito. Ou seja, você dá bom dia todo dia, você dá boa noite todo dia, você que começa as conversas, você que marca de se encontrar. Quando vocês saem, é você que escolhe a mesa, é você que decide que música vai tocar, é sempre você que inicia o sexo, né? A pessoa nunca te procura, é você quem dá presente, é você quem, enfim, você se entrega, você é o giver, você dá. É que quando fala assim parece que é outra coisa, né? Mas você dá, e a pessoa é taker, ou seja, a pessoa recebe, é receptora, recebe, ela gosta de receber presente, ela gosta que você comece o sexo, ela gosta que você dê bom dia, ela gosta de você dar boa noite, a pessoa só recebe. Então assim, quando fica nesse giver, você é muito giver e acaba recebendo pouco, você vira pouco taker, a relação fica desequilibrada. E tem gente que adora ser taker, tem gente que adora ser receptor, só gosta de receber, mas não gosta de dar, né? Tem muita gente que fica muito confortável e relaxado numa relação enquanto a outra tá se fudendo pra manter o vínculo existente. Isso também é muito ruim. Outra grande classe, vou trazer mais um termo em inglês, que é o avoidant versus anxious attachment. Como assim, Edu? É o vínculo entre o recluso e o ansioso. Eu sou ansioso, por exemplo. Quando eu tô numa relação, eu me dedico bastante. Não que a ansiedade seja sinônimo de dedicação, mas eu sou tipo que, cara, eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta. Isso faz com que eu procure bastante a pessoa. Eu tenho muita iniciativa em relacionamento, né? Então, geralmente sou eu que peço em namoro, geralmente sou eu que começo as transas, enfim, eu tenho bastante iniciativa. Já o avoidant, né, o que é o evitador, digamos assim, o mais recluso, é uma pessoa que de vez em quando é uma pessoa mais tranquila, é aquele namorada que tá mais de boa, que é carinhoso, mas nem tanto, que te ama, mas nem tanto. E quando estão os dois juntos, pode dar certo, mas geralmente dá errado, tá? Porque um tá com uma expectativa, uma intensidade muito alta, e o outro tá com uma energia mais baixa. Já passei por 2 tipos de relacionamentos assim, e é uma merda, tá? E 7º ponto aqui das causas, a negligência com as 5 linguagens do amor, do Gary... Esqueci o nome dele agora, mas aquele livro, 5 linguagens do amor. Então tem, por exemplo, dar presentes, tempo de qualidade, palavras de afirmação, serviço, que é trocar coisas. Tem uma quinta que eu esqueci agora. Mas enfim, procurem esse livro. Ele é super mal escrito, na minha opinião, porque, né, já tô falando na lata aqui. Eu acho esse livro meio bobo, assim, porque eu não gosto de livro que é escrito por meio de diálogo. Ele só coloca diálogo, dando exemplos. Ele é pouco... técnico, enfim, é um gosto pessoal. Eu gosto de livro mais sério, assim. Eu acho ele meio autoajuda demais, até pro meu gosto. E olha que eu gosto de autoajuda. Mas quando você negligencia, por exemplo, erros que eu já cometi em relacionamento.
Eu sou um cara mais político, né? Quem me conhece sabe. E algumas ex-parceiras minhas tinham grande expectativa com Dia dos Namorados e Dia das Mulheres. Dia dos Namorados eu acho que é uma data meio boba, sendo bem honesto. E porque é uma data comercial, cara. Eu acho que todo dia é Dia dos Namorados, todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia da mulher, entende? Mas tem pessoas que têm essa expectativa e não custava nada eu ter dado mais atenção quanto a isso. O Dia da mulher também, pra quem não sabe, o Dia da Mulher é em razão de um evento, um episódio muito trágico em que mulheres foram presas num galpão, trabalhadoras que exigiam mais direitos, elas foram queimadas vivas. Os caras prenderam a mulherada num galpão e atearam fogo. Muito triste. E é por isso que tem o Dia das Mulheres. Eu acho meio estranho você simplesmente... como é que se fala? Você transformar uma data dessa em festiva, mas também é uma forma de celebrar também a mulher. Eu poderia ter sido mais... eu tenho um pouco de dificuldade de celebrar essas datas que têm um teor político. E, enfim, eu já fui mais insensível com isso. Não acho que eu fiz a coisa certa, sinceramente. Muito bem, então vamos seguir aqui. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é trauma. E trauma é uma palavra que é traumática por si própria, né? Trauma, você já pensa, puta que pariu, perder um grande amor, alguém morrer na sua família, levar um tiro, perder um emprego. Nossa, foi dramático agora, né? Enfim, você sofreu uma violência sexual, uma violência psicológica, uma violência moral. O trauma é uma palavra que assusta. Mas quimicamente e cientificamente falando, tem uma cientista, uma neurocientista que eu sigo no TikTok, não lembro o nome dela agora, Charlotte, não sei das quantas. Ela fala muito sobre como que o cérebro ele computa as emoções, né? E o que é o trauma? Entenda o seguinte, o trauma ele é um sistema de defesa do nosso organismo. O que isso quer dizer? Ele serve para travar o seu cérebro e evitar algo pior. Então vamos supor, você tomou um fora, você foi traída, você tomou um soco na cara, teu namorado te espancou, era um narcisista e tal, e você caiu fora dessa relação. O teu cérebro ele é muito esperto. Tá? Ele entende que assim, isso que aconteceu contigo, da porrada, do trauma, é muito sério pra você e você não vai ter energia, eu digo assim, de queimar calorias pra se manter viva, né? Porque você precisa de energia pra viver, pra respirar, pra caminhar, pra trabalhar, pra transar, o escambau. Você precisa de energia, né? Você precisa de calorias. Isso vem do alimento, né? Então você precisa de energia e o sofrimento consome muita energia do nosso corpo, tá? Então quando você passa por uma situação traumática, você precisa de energia para lidar com o que está acontecendo, porque a função vital de um trauma, falando assim, lembrando que nós somos animais, né? O ser humano é um animal, ele veio lá do macaco, enfim, é evolução. O ser humano, ele precisa do trauma para sobreviver, assim como um cachorro, por exemplo, um cachorro ataca, esse exemplo não foi muito bom, mas enfim, um lobo ataca um porco-espinho, ele aprendeu que o porco-espinho tem espinhos e machuca, então ele não vai mais atacar um porco-espinho, e esse aprendizado ele é levado aos seus descendentes, né? A mesma coisa acontece com o ser humano com relação a emoções. Então, da mesma forma como uma baleia que foi atacada por um arpão vai evitar navios, né? Você que passou por uma situação traumática no relacionamento vai evitar relacionamentos tóxicos, né? Como narcisistas, sinais mistos, irresponsabilidade emocional, indecisão, givers versus takers, avoidant anxious e a negligência com 5 linguagens do amor. Então, o teu corpo tá falando o seguinte: minha querida, meu querido, você se fudeu e você precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Então, pode cair nisso de novo, senão da próxima vez você vai ter um troço. E dá pra morrer de amor, gente. Ou você se mata, ou você fica tão doente que você se debilita, pega alguma doença e vai embora, né? É muito perigoso isso. Então, o trauma é um sistema de defesa do nosso organismo. E a função dele é fazer com que tudo o que pode ser excesso, né, excessivo para você, seja bloqueado. Então, ele bloqueia sua capacidade criativa, ele bloqueia sua capacidade de comunicação, ele bloqueia sua capacidade de comer, de tocar a vida. Por quê? Porque ele precisa que você pare por um momento para entender o que aconteceu, tá? Então ele é um processo de aprendizado, tá? E o problema do trauma é que se ele não for levado a sério e você achar que o trauma é o seu inimigo que travou a sua vida, talvez você esteja levando o trauma do jeito errado. Porque o importante é você entender que o trauma é uma situação que vai te trazer um grande aprendizado, que vai ser dolorosa com certeza, mas que vai evitar que você passe por isso de novo. Vou dar um exemplo bem prático na minha família. Teve uma pessoa na minha família que perdeu um filho num acidente. Na verdade isso aconteceu 2 vezes, mas enfim, um parente meu estava dirigindo, sofreu um acidente de carro e o filho faleceu, infelizmente. Com certeza essa pessoa hoje dirige de uma forma completamente diferente. É muito mais cuidadosa, porque acidentes acontecem, né? Ou, por exemplo, teve um parente meu que morreu de câncer, né? E morreu bem jovem.
desse câncer. Eu sinto muita falta desse parente. E, cara, eu me cuido hoje 50 vezes mais porque eu tenho medo de ter o mesmo câncer. Afinal, o câncer, você sabe que ocorre em famílias, né? Então, assim, o trauma, ele faz com que a gente viva um pouco melhor, né? Então, acho que é bem importante focar nisso. E assim, o trauma também, um problema que ele pode trazer para quem está passando por uma situação traumática, é qualquer tipo de gatilho pode te ativar. Qualquer tipo de estresse pode te ativar. Por exemplo, eu percebi que quando eu estava traumatizado por causa de fim de relacionamento, se eu fosse no mercado e não encontrasse o chocolate que eu estava buscando, isso já me irritava, né? Ver fotos antigas ou ver casais na rua também me incomodava. Ou, por exemplo, se eu estava no trabalho, eu brigava com o cliente, eu brigava com o fornecedor, alguma situação me gerava estresse, já trazia tudo à tona. Então, o grande problema do trauma, que essa neurocientista explica, eu já vejo o nome dela aqui, é que, cara, o trauma, ele faz com que qualquer coisa faça o trauma doer o tempo inteiro. Então, o trauma, ele na verdade é uma dor sobre um evento que aconteceu na sua vida, só que muito potencializado. Então vamos pensar, numa escala de 0 a 10, tomar um fora ou terminar o relacionamento é dor 5. O trauma faz a dor ir para o número 10. Fica muito intenso. Então ele potencializa a sensação de dor que você está sentindo. E é por isso que é tão foda passar por um trauma, tá? E aí tem os gatilhos. Né, você tocar em rede social, lembrando que eu tenho aqui um episódio, o episódio número, deixa eu ver aqui, Contato Zero, episódio 3, em que eu falo sobre fazer contato zero da forma certa. Muita gente sai do relacionamento, tá mal, tá traumatizado, nem sabe que tá traumatizado e fica lá olhando rede social, tá? Isso é muito perigoso, é um gatilho muito ruim. Você também fica extremamente sensível, então qualquer coisa te faz chorar, qualquer coisa te faz sentir dor, qualquer coisa te coloca em melancolia. É normal, porque o seu corpo tá falando o seguinte, cara, evite situações de estresse. Acabou de passar por um estresse forte. Você perdeu um filho, você teve um parente que morreu por câncer. Então, assim, cara, você não está bem, você precisa se preservar. Então, a alta sensibilidade tem para isso, tá? E outra coisa, alta atenção. Então, é por isso que pessoas que são traumatizadas, elas têm mais dificuldade de entrar no relacionamento novamente, né? Porque elas não querem passar por isso de novo. Só que eu acho isso uma vantagem, porque a pessoa que passou por um trauma de um relacionamento, ela tá muito atenta e ela tá muito madura. Isso é meio foda que eu vou falar agora, mas isso muito me interessa. Eu tenho medo de pessoas que nunca passaram por um trauma na vida, por menor que seja, reprovado de ano, já aconteceu comigo. Não passar na faculdade favorita, queria passar na Federal do Paraná e acabou passando na PUC. Então, assim, todos esses sofrimentos fazem com que as pessoas amadureçam. Então, eu tenho um pouco de medo de pessoas que não sofreram muito na vida. Não que eu acho que todo mundo tem que sofrer pra crescer. Tem gente que consegue crescer com boas experiências também, mas a maioria a gente sabe que vem pelo trauma. Uma coisa que é importante lembrar, que todo mundo que você conhece hoje na sua vida, inclusive você, é resultado de algum grande trauma. Seja na infância, seja no esporte, seja no trabalho, seja no amor, seja na família, todo mundo é resultado de um trauma. O seu comportamento inteiro é resultado de pequenos ou grandes ou imensos traumas. A gente tá falando de um imenso aqui. Bom, a minha história, como eu tava falando pra vocês, né? Eu caí 2 vezes em relacionamento. De eu terminar ou terminarem comigo e eu ficar muito mal. Um com ela mais jovem e outro agora depois de adulto, dentro dos meus 30 anos. E por que eu caí? Eu demorei pra entender o que aconteceu, tá? Quando aconteceu a primeira vez, eu era muito moleque, eu tinha o quê? Acho que 20 e poucos anos. E, cara, eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu só achava que, cara, eu era louco por ela. E, nossa, o que eu corria atrás dessa menina, gente? Ai, que vergonha. Eu mandava e-mail todo dia. Pelo amor de Deus, volta pra mim. Sinto sua falta. Falava com a mãe dela pra tentar intervir, pra tentar salvar a nossa relação. Enfim, uma baixaria, gente. Não façam isso. Nunca fiz loucura de perseguir na rua, mas eu fui um ex meio tóxico, sim, né? E eu não sabia que eu estava passando por um vínculo traumático, eu sabia que eu sentia muito sono, né? Eu lembro que até quando isso aconteceu, eu fui viajar com a minha família e eu fiquei no mesmo quarto com a minha irmã. E a minha irmã falou assim, nossa, Du, você tá dormindo muito. Você já dorme bastante, né? De 8 a 9 horas, mas você tá dormindo bastante, você tá dormindo quase metade do dia. E eu chorava muito, e as pessoas perguntavam o que estava acontecendo, eu não falava, mas minha irmã sabia. E às vezes eu me escondia no quarto do hotel, eu pegava o computador, escrevia o e-mail pra minha ex, mandava, e todo dia. Às vezes eu pedia pra minha irmã revisar, falava, Du, não faça isso e tal. Então, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí meus parentes e amigos, pô, vai passar, pô, não, é bobagem e tal. Enfim, ninguém sabia o que estava acontecendo, foi horrível. E eu fiquei com essa dor, gente, por uns 2 anos, assim, eu fiquei malzão, sabe? Eu tive dificuldade de ficar com outras pessoas. Eu levei 4 anos pra superar essa menina. Detalhe, eu namorei com ela porque acho que foram 2 anos, eu levei 4 pra superar. Por quê? Porque eu não sabia o que estava acontecendo.
né? E acima de tudo, assim, não penso que eu fiquei também 4 anos louco por ela. No primeiro ano foi mais complicado, no último ano eu já tava, tipo assim, fraquinho, mas eu não podia ver ela na rua. Eu não podia ver foto dela que me incomodava. Enfim, eu era muito novo. Bom, isso tem muito a ver com o meu histórico familiar, né? Eu sou uma pessoa muito dependente emocionalmente. É muito fácil eu me apaixonar, é muito fácil eu me vincular a uma pessoa e a dependência emocional é uma parada séria. Então, o que tem a ver com o meu histórico familiar? Minha família não é muito grande, mas é grande, né? Minha mãe tem 4 irmãos, meu pai tem 2. Então é uma porrada de primo, mais os filhos dos primos e avô, escambau e os primos de segundo, terceiro grau. A família de dar mais de 100 pessoas facinho. Então, a minha família sempre foi muito unida, né? E sempre muito colo, muito abraço. Eu fui bastante mimado na minha infância. Então, eu acabei desenvolvendo essa dependência emocional. Então, quando eu entro no relacionamento, eu tentava. Hoje em dia eu não faço mais isso, lógico. Eu cicatrizei, meus traumas me ensinaram, que é o que eu quero passar para vocês agora. Eu quero que vocês não caiam mais em situações traumáticas. Então, vasculhem a família, o histórico familiar de vocês e a história de infância de vocês. Então, eu entrava no relacionamento, eu criava a mesma dinâmica que eu tinha em casa. Eu queria ver todo dia, eu queria engolir a pessoa, né? E aí eu parava de falar com meus amigos, eu parava de falar, começava a trabalhar menos. Porque quando a gente se apaixona, a gente se distrai de tudo, dos hobbies, dos amigos, do trabalho, é foda. Então tem que tomar cuidado com essa intensidade, né? Temos também a questão da ansiedade. Eu sou um cara muito ansioso. Eu até brinco, eu não sou ansioso, eu inventei a ansiedade. Então, ela acaba sendo bem, bem pesada pra mim. E quando eu saio do relacionamento, eu tô muito apegado à pessoa, a ansiedade ela dispara. E aí eu já fiz loucura assim, por ansiedade, como, né, ficar ligando pra pessoa, pelo amor de Deus, volta pra mim. Então, foi uma questão de ansiedade. E do outro lado, tem a entrega consciente à dor. Eu às vezes falo com as pessoas assim, eu brinco que eu sou masoquista, eu gosto de sofrer. Mas não é que eu gosto de sofrer, não é que eu sinta prazer na dor. Eu sinto dor como todo mundo, mas eu gosto do aprendizado que a dor me traz. E quando eu sinto uma dor muito intensa, eu não quero passar por isso nunca mais. Então eu me permito sentir. Cara, tá doendo, então tô angustiado, tô ansioso, tô dependente emocional, tô com saudade, tá intenso, eu tô em abstinência química dessa pessoa. Então, por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? Eu quero estudar. O que é sofrer com um narcisista? O que é sofrer uma agressão física no relacionamento, como aconteceu comigo? Minha história está contada no episódio 9. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque eu quero aprender e não passar por isso de novo. E é por isso que eu tenho esse podcast, é por isso que eu tenho o TikTok. Eu quero ensinar vocês a superar esse tipo de dor. Então, eu tenho uma grande fome de aprendizado diante do sofrimento, porque eu não quero passar por esse sofrimento novamente, né? E lembrando, né, as duas vezes em que aconteceu na minha vida de eu ter um vínculo traumático, eu estava completamente perdido, eu estava distraído, eu não estava focado no trabalho, eu estava muito, muito, muito carente. Lembrando que a carência não é uma coisa ruim, mas quando acontece em excesso, ela realmente fode com a cabeça da gente. Então, isso que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é esse vínculo traumático e quais são os sintomas, o que acontece com você. Que provavelmente você está pensando até aqui comigo, né? A gente está aqui com 27 minutos de episódio. Ah, porra, Edu, eu passei por tudo isso, mas quais são os sintomas? Ou melhor, eu acho que eu tô passando por um vínculo traumático. Como que eu posso confirmar isso? E é o que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Apatia e ou depressão. Tá lembrando que a depressão, ela é um sentimento que só pode ser diagnosticado por um psicólogo, ou por um psicanalista, ou um psiquiatra, tá? O que acontece? A depressão, geralmente, ela é diagnosticada quando você está passando pelos sintomas da depressão por 2 semanas consecutivas. Ou seja, você está sentindo isso 24 horas por dia. Comigo não foi depressão, porque foi mais uma apatia. Apatia é a ausência de sentimentos. Por quê? Porque, cara, eu tinha dias bons e dias ruins. Dias péssimos, dias ruins. Dias péssimos, dias ruins. Então flutuava. Eu não estava o tempo inteiro incapacitado. Tem pessoas que ficam muito piores do que eu fiquei. Então eu não cheguei a ser diagnosticado com depressão. Mas com certeza foi uma apatia. E quais são os sintomas da depressão? É justamente incapacidade de tocar a vida e você não sente mais nada. O foda da depressão é isso, que as pessoas não entendem. Dá a impressão que o deprimido, ele tá triste. Nem sempre. Às vezes o deprimido ele não sente nada, tá? Tem várias formas de depressão. Tem a depressão também eufórica, tipo o Chris Cornell, aquele cantor, ou Chester Bennington, que é o vocalista do Linkin Park, se matou, né? Os dois se enforcaram, o Chris Cornell e o Chester. Mas se você vê os vídeos, eles estão bem, eles parecem bem, né? Então às vezes a depressão ela é maquiada. Mas a depressão principalmente,
é uma ausência de sentimentos. Você não consegue sentir nada. Você não sente alegria, nem tristeza, nem calor, nem frio. É horrível não sentir nada, porque o ser humano vive de emoções, né? Então, só que acima de tudo, a depressão ela é uma defesa do seu corpo. Eu não quero romantizar a depressão, mas a depressão e o trauma, eles travam seus sentimentos para que a coisa não piore. Você já tem um grande problema para resolver. Você tomou um fora, você deu um fora, você tá mal, você perdeu um filho, você perdeu um primo. Você precisa focar nessa dor para poder tirar um aprendizado. Então, a depressão é uma forma do seu corpo falar assim, cara, para por um instante e pensa na sua vida. O que está acontecendo? Por que você caiu nisso? Por que essa tragédia aconteceu com você? Para por um instante para pensar. Da mesma forma como uma febre te derruba, né, para que você possa matar o invasor no seu corpo que está te deixando doente, a depressão ela faz você parar para pensar no que está acontecendo. Não estou romantizando, mas estou dizendo que a depressão tem uma função. A função é aprender para você poder sair dela o quanto antes. E lembrando, né? Então, a diferença entre apatia e depressão, a depressão ela tem que se instalar por mais de 2 semanas e um psicólogo tem que te diagnosticar com a depressão. Né? E como é que você reage a ela? A melhor forma, né, eu falo isso no episódio 1, eu dou 24 ferramentas para lidar com a depressão ou com a apatia pós término de relacionamento. Mas a melhor reação é você encarar ela de frente e entender o que está acontecendo no seu corpo, tá? Outro ponto aqui, a incapacidade de tocar a vida, né? Que é o que eu chamo de travar, quando o término do relacionamento trava a sua vida. Então você não consegue se mexer. Eu não tô brincando aqui. Quando isso aconteceu comigo, eu fiquei no sofá, fiquei horas, 7, 8 horas no sofá, e vinha uma pessoa aqui em casa me ajudar, uma pessoa de confiança que ficava me ajudando, porque você não consegue fazer nada. Trabalhar é impossível, gente. Você não consegue trabalhar, você não consegue fazer suas coisas, não consegue cuidar da casa, a louça acumula. E às vezes as necessidades básicas também não são atendidas. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue comer, você mal e mal vai no banheiro, você esquece de escovar o dente. Tem pessoas que não tomam banho. Aconteceu comigo, teve uma hora quando eu estava muito mal, quando aconteceu isso comigo pela segunda vez, eu passei 3, 4 dias sem tomar banho, né? Morando sozinho e tal, você fica... Eu sei que é nojento falar disso, mas estou sendo vulnerável aqui com vocês. Você não consegue se mexer, você não consegue fazer nada. E aí você fica no sofá, você não consegue trabalhar, você fica fechado. E até, às vezes, tomar um banho é uma missão praticamente impossível. Você fica com dificuldade de tirar a roupa, você não quer se movimentar. E dá a impressão que se você se limpar, você, sei lá, vai se perder, aquilo não vai te fazer bem, você precisa ficar, você precisa se punir, porque você perdeu um grande amor, você está sentindo culpa, você está arrependido, porque foi você que terminou, ou terminaram com você. Se você tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. Se você tivesse dado mais atenção, se naquele dia eu tivesse ligado, se naquele dia eu tivesse respondido aquela mensagem, se eu tivesse transado mais, se eu tivesse cedido em relação ao Dia das Mulheres, eu estaria melhor. Então, os pensamentos ruminantes são muito terríveis, né? E aí você acha que não merece se cuidar. Você acha que você não é digno de se limpar e tomar um banho. É muito foda, que a depressão é uma parada muito foda. Outro ponto que acontece, né? A dor física ou as crises de ansiedade ou pânico. Isso eu tive muito. Eu tinha crise de ansiedade de chorar o dia inteiro. Eu lembro que até foi curioso que um dia minha mãe me viu assim e falou assim, nossa, do teu bigode na sua barba tá todo queimado aqui na parte de cima. Eu falei, caramba, será mesmo? Eu olhei, eu levei uma cara pra entender por que a minha barba, o meu bigode, assim, no topo do bigode, logo entre o nariz e o bigode, ali a parte da curvinha do sorriso, ela tá sempre queimada e descascando. E às vezes descascava tanto que eu tinha que tirar a barba e passar creme. Ficava muito feio. Sabe o que era, galera? Era lágrima. A lágrima, né, o líquido da lágrima que sai dos olhos, ele é alcalino. Ou seja, ele é ácido. Não sei se eu falei besteira aqui, mas... Então eu chorava tanto que a lágrima, ela acumulava no meu bigode. Por que você não usava um lencinho? Porque eu adoro chorar. Eu adoro drama. Então eu chorava, a lágrima acumulava no meu bigode. É como se o meu bigode virasse uma sobrancelha da boca, assim. E aí assava tudo. Pra vocês terem uma ideia do nível. Então eu chorava o dia inteiro. Então eu sentia dores físicas, como eu falei, né? As minhas mãos ficavam frias, eu tinha tremedeiras. É uma crise de abstinência mesmo. A saudade excessiva, ela te coloca numa abstinência tal qual droga, né? Um viciado em droga, um viciado em álcool, enfim. Então as crises de ansiedade, eu sentia muita dor no peito, uma dor muito intensa no peito, assim, eu falava assim, cara, acho que eu tô tendo um infarto. As minhas mãos doíam, eu começava a tremer e eu sentia muita dor nas pernas. Aí eu deitava na cama, assim, eu acordava de manhã, porque de manhã é o pior momento, né? Depois, quando a gente termina o relacionamento, gente, as manhãs e os finais de semana são fodas. Então eu acordava sábado de manhã e pensava, porra, hoje era o dia em que eu estaria com ela.
A gente ia no cinema, a gente ia transar o dia inteiro, a gente ia se curtir, ia ser massa e tal. E não acontecia, ela já não estava mais ali. Então eu lembro que eu acordava e as minhas pernas, elas doíam, o meu pé assim ficava inquieto, eu ficava remoendo assim, e cara, coçava, era horrível, era uma dor física muito chata. Aí eu comecei a perceber que eu perdia muito cabelo, até teve uma amiga minha que passou por isso também, perdia muito cabelo. Eu perdi peso, eu tenho 1,86 m, eu falo isso quase todo episódio, né? Mas enfim. Eu tenho 1,86 m e eu hoje peso 64 quilos, é pouco, mas eu chego a pesar 52. Imagina você com 1,86 m pesando 52 quilos, porque eu não conseguia comer. E mastigar a ruim, engolia a comida, doía, a digestão me dava azia. Eu tive também problemas gástricos, enfim, é uma merda, você fica literalmente doente. Tá? Então o corpo dói, as pessoas emagrecem ou ganham peso, porque vem o apetite, né? Então depende muito da pessoa. Outra coisa que é bem comum de acontecer para você identificar se você está tendo um vínculo traumático é o pensamento ruminante, que é a obsessão por questões mal resolvidas. E aqui eu coloco a falta de closure. Closure é o fechamento. Sabe aquela conversa que você não teve com seu ex? Aquilo tudo que você queria falar para ele e não falou? Então isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer com certeza. Então assim, você queria desabafar e você não pode. Então a falta de um fechamento faz você cair numa ruminância. Edu, como é que resolve isso? Tem o episódio 1 aqui para vocês verem os detalhes. Mas basicamente, escreva e fale sobre isso. Se você não teve um closure, se você não teve um fechamento, cara, põe uma porra de uma cadeira na tua frente, senta na frente dessa cadeira e fala com seu ex como se ele estivesse ali. E lógico, terapia ajuda muito a resolver. Escrever cartas pro seu ex também ajuda bastante para desabafar o sentimento que ficou ali contido, tá? E lógico, para resolver o pensamento ruminante. Lembrando que ruminante vem do boi, né? O boi é um animal ruminante, fica mastigando. Então, um pensamento ruminante que leva à obsessão é quando você pensa no seu ex 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso acontece, gente. Isso é sério, tá? Levem a sério. E a melhor coisa para eliminar isso é o contato zero absoluto, que é o meu episódio número... Deixa eu ver aqui. Assim eu esqueço. É o 3. Nunca eu queria decorar, né? Mas o contato zero é o quê? Você não procurar mais essa pessoa por nada nesse mundo. Você não vê a rede social. Você não tem o telefone dela. Até recomendo bloquear em tudo. Você não fica sabendo dela nem por amigos. Os amigos não vão mais te contar sobre o seu ex, porque você não é da sua conta. Tá? Bom, foi do aumento ou da perda de apetite, né? Isso pode acontecer, que são os distúrbios alimentares. No meu caso, eu perco o apetite, mas tem gente que ganha e se torna obesa. Nossa, cara, é muito foda. Tem muito amigo meu ou amigas que terminam, dá 2 meses, a pessoa ganha 10, 15 quilos. É insano. Porque o nosso intestino, gente, ele tem neurônios, tá? Você tem neurônios no cérebro e no intestino. Quando você passa por uma situação traumática, perda de um filho, perda de um parente, né, perda de um amigo, perda de um trabalho, perda de um grande amor, o seu intestino, ele sente essa emoção. Por isso que a gente sente tanto desconforto na barriga, as borboletas, né, aquele nervosismo, que o seu intestino ele sente. Por isso que é tão importante comer bem, pra você ter bons sentimentos. Então o seu intestino ele vai reagir de duas formas. Ou ele vai bloquear a fome, então você não sente apetite, porque... Inclusive, comer gasta caloria. Então, quando você tá mal, você precisa de energia para viver. E às vezes até fazer digestão já é uma perda é um desperdício de energia pro seu corpo. É meio contraditório, mas é verdade. Então você bloqueia o apetite. O seu corpo não quer nem se distrair com a mastigação. Ele só quer focar na dor. Você bloqueia completamente. Ou acontece o oposto. Te dá uma fome da porra e você come o dia inteiro. Doce, porcaria. E aí você procura as comidas de conforto, né? Que eles chamam de comfort food. McDonald's, batatinha frita, refrigerante, álcool. Tem pessoas que saem de relacionamentos e se tornam alcoólatras, né? Alcoolistas. Isso é muito sério. Ou viciam em drogas, porque é uma fuga. Por isso que eu acho que é tão importante você focar, né, no aprendizado para que você resolva isso de uma vez, né? Outra coisa que acontece também, né? Falta de exercícios, exercitar da fome. Então muita gente cai no vínculo traumático e para de fazer exercício ou desiste de academia. A melhor coisa é ir para academia justamente para você sentir fome, né? Ou evitar o ganho de peso. Outro ponto, né? A perda da libido. Isso é muito foda. Por que acontece? Você está tão dependente dessa pessoa, ela já não está mais ali, então você está viciado. Então o seu corpo, ele trava a libido sexual. Lembrando que a libido não tem a ver só com sexo, tá? Quando você toca violão, quando você trabalha, quando você está empolgado, isso tudo é energia da libido. Libido é energia do seu corpo para, né, fazer algo muito intenso. A gente associa mais a sexo. Mas como você está muito fodido e mal pago, cara, a sua libido trava, porque você não tem mais energia para nada. Então é por isso que você não sente mais tesão por ninguém. E eu admiro essas pessoas. Aliás, essas pessoas
que sai no relacionamento e já começa a transar com um monte de gente, pode ter certeza. Isso não é maturidade, isso não é superação, isso não é um exemplo, pô, a pessoa é muito foda. É que a pessoa não tá se permitindo sentir. Aí ela procura outras pessoas justamente para tentar encontrar uma validação e não passar pela dor do vínculo traumático. Isso é muito triste. Então, se você tá mal, perdeu a libido, é que você tá passando pela coisa certa. Você está focando na sua recuperação. E se você saiu de um relacionamento, você já pulou em outra, das duas uma, ou você não amou profundamente, você não amou pra valer, ou pura e simplesmente você não tá dando a mínima pra sua saúde mental, já tá buscando outros relacionamentos para consertar o que deu errado. E aí você nunca processa essa emoção e você vai se dar mal no próximo relacionamento de novo, porque você não se permite aprender, né? Temos também a insônia ou sono em excesso que eu falei para vocês, né? Da primeira vez eu dormia muito e depois eu não dormia direito. E para mim, acho que a questão do sono depende muito da ruminação. Como você fica ruminante, você não para de pensar no seu ex, né, você começa a realmente ficar num estado de alerta completo e você quer rever toda a sua relação, você vê lá desde o dia que vocês se conheceram até o último dia, onde que eu errei, por que que eu errei, onde que ela errou, por que que ela errou, aí você vai fazer 500 esquemas como eu já fiz. A ruminação ela até tem um papel muito bom no começo, que ela faz você realmente refletir sobre o que aconteceu. O problema é quando é o dia inteiro, e para você romper a ruminação, tem aqui um episódio que fala só sobre isso. Acho que é o episódio 5, se não me engano. Ou qual que é aqui? Deixa eu ver. Dificuldade de desapegar. É o episódio número 4. Fala sobre a ruminação. A ruminação, ela é uma obsessão. Porque você tá em abstinência. Você tá com muita saudade dessa pessoa. E aí, quando você tá com muita saudade, o que você vai fazer? Porra, eu perdi essa pessoa. Como é que eu posso recuperar? Bom, analisando aonde que eu errei. E aí você começa a ruminar. Onde que eu errei? Por que que eu errei? O que que eu posso fazer? Aí você vira um overthinker, né? Um super pensador. Aí você começa a pensar em 200 soluções e você racionaliza a sua dor completamente. E nessa racionalização, você vai só pensar nisso. Você não consegue pensar em mais nada. É muito foda. E para romper a ruminação, é terapia, escrever e tentar se distrair com atividades boas. Ir pra academia, começar um novo hobby, enfim. Tem várias formas. O episódio 1 aqui tem 24 ferramentas para romper com a ruminação, tá? E finalmente, também dentro da insônia ou sono em excesso, procurar ajuda médica. Então, procure um clínico geral, ver se os seus exames estão em dia, de repente tomar melatonina, né? Ou você procurar um psiquiatra para você conseguir dormir. É importante. Se você está dormindo em excesso, é só botar um despertador, né? Mas se você não está conseguindo dormir, vale a pena, porque a falta de sono vai arrebentar você. Tá? A falta de sono leva à demência. É muito complicado. A terapia, né, é indispensável para quem está passando por isso. Né? Acho que eu vou fazer disso daqui a pouco, mas buscar um terapeuta para que te tire da zona de conforto da dor, porque a dor também te coloca num estado, às vezes você não quer sair dali. E lembrar que a terapia não vai te curar, ela vai apenas fazer aprender sobre como lidar com a sua dor, tá? Porque nem sempre a dor passa completamente. Bom, a dependência emocional, então como eu falei pra vocês, a questão da infância, né? Ver como é que seus pais tratavam vocês. De repente, a dependência emocional é muito louca, porque na infância tem pais que são muito grudados, e aí você se acostuma com esse carinho, e tem pais que são inconstantes. Um momento te adoram, no momento se afastam de você. E você se acostuma com essa dinâmica alta da serotonina, que é o momento do abraço, do amor, e do cortisol, que é o estresse quando seu pai te trata mal. Isso acontece dentro de relacionamentos também. É por isso que a gente acaba também viciando nos nossos ex. Né? Porque que acontece? Você, principalmente quando tem inconsistência emocional, né? Um dia a pessoa tá super na sua, no outro dia não tá. Aí fica essa coisa meio incerta. Isso traz muito a questão da infância, porque às vezes os pais são assim, porque às vezes os nossos pais têm que ser brutos com a gente para poder educar. Bruto, essa palavra não é muito boa, mas são mais rígidos. Rígido é uma palavra melhor. Por quê? Porque eles querem realmente te educar. E aí, em alguns momentos, você leva bronca, eles são mais rígidos com você. Em outros momentos, tem o prazer, que é o abraço, o carinho, né? As férias, enfim, os presentes. No relacionamento amoroso acontece muito essa dinâmica, ela é viciante porque ela é familiar a você, lembra muito da sua família, e aí você acaba viciando no seu ex, tá? Então, dependência emocional, uma infância com negligência, com pais negligentes, baixa autoestima, pouca independência, né? Você é uma pessoa que tem poucos planos, de repente você dependia financeiramente do seu ex, agora você tá com pouca grana, isso também atrapalha, e falta de planos e objetivos sólidos. Quando você perde a sua individualidade no relacionamento, já era, você se fudeu. Então você se fudeu completamente porque você sai e você não tem mais nada seu. Então isso reforça muito a dependência emocional. Então se você tá passando
por um vínculo traumático como eu estou descrevendo aqui, provavelmente seria bom você dar uma olhada se você tem bons objetivos, de repente abrir uma empresa, começar um curso novo, fazer um plano. Meu plano é morar nos Estados Unidos, meu plano é sair dessa cidade, meu plano é conseguir um emprego melhor, meu plano é ter mais amigos, meu plano é organizar minha casa, meu plano é cuidar mais da minha saúde. Tenha planos. Quem não tem plano tem a tendência a sofrer um trauma por vínculo traumático enfim, muito maior quando o relacionamento acaba. E às vezes dentro do relacionamento também, tá? Então foquem bastante nisso. E, falando novamente das causas e abusos, mais profundamente agora, é a paixão viciante, lembrando, que a paixão vicia porque quando a gente transa, a gente libera muita serotonina, que é o hormônio do prazer, e você vicia na serotonina. Então, 3 grandes fontes de serotonina para vocês saberem: sexo, consumo de substâncias como açúcar refinado, então o chocolate ajuda bastante, drogas, maconha, cocaína, álcool, tudo isso vicia, e exercício físico. Por isso que tem tanta gente que quando termina o relacionamento corre para academia, justamente porque a adrenalina que você sente no esporte é muito semelhante à do sexo. Então, se está viciado, você encontra outra fonte, vale muito a pena fazer exercício, porque você também ganha saúde e fica com um corpo bonito, Os relacionamentos tóxicos abusivos, como eu falei. A questão do narcisismo, eu até tenho um episódio aqui, acho que é o episódio 9, 10 da minha história, que eu conto o meu relacionamento com uma possível narcisista. Lembrando que o narcisismo está muito na moda, nem todo mundo é narcisista, mas o narcisista, ele faz uma coisa chamada future faking. Eu ainda vou falar sobre isso aqui no podcast com mais atenção. O future faking do narcisista é o seguinte: ele precisa de você para validação, tá? Ele precisa de você para se sentir bem. Então o que ele faz? Se ele sabe que você quer ter filho e que você, sei lá, gosta de Caetano Veloso, ele vai se aproximar de você com esses assuntos, falando sobre isso, reforçando esses pontos positivos para conseguir sua confiança. Aí quando ele te usa e depois ele te descarta. Aí depois ele volta quando ele precisar de validação novamente. Então o narcisista, ele tem esse ciclo de se aproximar de você, te usar e depois se afastar. É muito ruim. Isso pode causar um vínculo traumático pesado. E o vínculo traumático pelo relacionamento com o narcisista é um dos mais doloridos que existem, tá? Você cai na merda legal, tá? Como eu falei também, os sinais mistos, vida solteira versus namoro, você tá num relacionamento, mas não sabe se aquilo vai funcionar. E a irresponsabilidade emocional. Eu já falei disso bastante no começo, Tô só aqui reforçando. Mas é muito importante, gente, quando você entrar num relacionamento, você passar por uma conversa que é sempre difícil, mas necessária. Então pergunte pro seu parceiro ou parceira: você quer ter filho? Sim ou não? E tem que fazer isso cedo, tá, gente? 4º, 5º encontro. Porque não adianta você entrar no relacionamento se você realmente, por exemplo, se você não quer ter filho de jeito nenhum e essa pessoa talvez queira, vocês vão ter problemas. E vice-versa, Falar sobre qual que é a intenção da pessoa, você quer, é só casual, você só tá buscando uma aventura, você quer algo mais sério, falem sobre isso. E tudo tem jeito, os meus vídeos no TikTok falam bastante sobre isso, Então é importante a responsabilidade emocional. A indecisão, também sobre relacionamento sério, então converse com a pessoa, veja exatamente o que ela quer. Por quê? Se isso não for conversado, gente, você vai se apegar, a relação, uma hora, cedo ou tarde, o assunto aparece. Vocês vão falar sobre filhos, vão perceber que não estão alinhados, vocês vão falar sobre relacionamento aberto ou monogâmico, e vocês não vão estar alinhados e a dor é insana, tá? Eu já contei minha história aqui e não é bom. Só namore com pessoas que queiram a mesma coisa que você quer, tá bom? E também a questão do giver versus takers, que eu falei pra vocês, o ansioso e o mais quietinho. E eu recomendo realmente ler as 5 linguagens do amor pra vocês entenderem como lidar com isso tudo, tá bom? Bom, e como é que você sai do vínculo traumático e quanto tempo leva pra superar isso tudo? Aqui eu recomendo novamente o episódio 1, que eu falo bastante sobre isso, mas em média, para sair disso, o tempo médio para sair é de 4 meses, tá? Tem algumas pessoas que ficam mal por 1 ano, eu fiquei mal por 4 anos, só que assim, lembrando, gente, eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha um podcast como esse aqui, Relacionamento é Coisa Séria, te dizendo exatamente o que está acontecendo, por quê e como sair dessa, então eu não sabia de nada. Se você não sabe de nada, dura muito mais, e lógico, minha família não apoiou tanto, falou que era besteira, aí eu ocultei. Aquilo ficou guardado dentro de mim, eu não compartilhava com ninguém, também não é uma coisa boa. Enfim, gente, eu não fiz porra nenhuma, eu era um moleque e me fudi. Da segunda vez que eu passei foi bem mais rápido. Eu saí do meu último vínculo traumático em 3 meses, tá? No 3º mês eu percebi, tô bem, já posso amar de novo, tá? Porque, cara, eu peguei muito pesado, eu levei muito a sério, Então a média é de 4 meses. Se for algo mais longo, você está negligenciando alguma coisa. Mas também, se perdoe. Edu, eu penso nela faz 5 anos. Mas como que você pensa nessa pessoa?
É sério mesmo? Tipo assim, você pensa nela todo santo dia, com intensidade, é algo que tira o seu sono? Ou assim, é uma lembrança? Que se é uma lembrança, tá tudo bem. Às vezes você fez uma grande viagem para Nova York, ou foi para o litoral de São Paulo, ou conheceu a Amazônia, isso te marcou, normal. Ter lembranças é uma coisa, ser obcecada, isso te impedir de conhecer outras pessoas, é outra parada. E se isso for acontecer, vale a pena procurar um analista para questões traumáticas para conseguir superar isso, tá? Então é uma questão séria. Se passou de muito tempo, busca da terapia. Já tô na terapia, já tomei remédio. Muda de terapeuta. Já mudei, já passei por 5. Muda de tipo de terapia. Em vez de fazer terapia cognitivo-comportamental, TCC, vai para psicanálise, ou vai fazer constelação, vai fazer reiki, vai fazer yoga. Muda, até você achar alguma coisa que realmente faz sentido para você, tá? E é isso aí. Pra gente fechar esse episódio aqui hoje, eu queria deixar um pensamento aqui com vocês. Na verdade, um pensamento mais longo, que é o seguinte, né? Eu acho que o trauma, né, como eu falei pra vocês, o trauma ele é um mecanismo de defesa da sua mente. Então, aceite a situação e não permita que ninguém diga que é frescura ou que é bobagem, tá? Então, seu sentimento é real, é legítimo e dê valor a ele. E pode ser que por meses ainda você tenha que lidar com isso tudo sozinha e tá tudo bem. É uma caminhada sozinha, tá? Você vai ter o apoio, você vai ter o seu psicólogo, você vai ter os seus livros para ler, os seus livros para escrever. Enfim, faça a sua arte, faça seus cursos, mas é uma jornada sozinha e tem que ser sozinho, porque só você sabe o que você está sentindo. Por mais que você converse com alguém que já passou por isso, só você sabe o que você está sentindo, porque só você e essa outra pessoa viveram essa relação. Toda relação é única, então não tem como isso ter um espelho perfeito. Não vai ter alguém que sofreu exatamente e viveu exatamente o que você viveu, tá? Por isso que é uma caminhada, uma jornada individual. E lembre-se que o seu cérebro tem uma alta plasticidade. Ele se recupera das suas feridas. Então, o tempo cura sim. Mas depende se ele vai curar bem ou mal. Vai depender, né? Se você está fazendo o esforço certo, fazendo as coisas certas ou não. Leiam, escutem o episódio 1 aqui do podcast que fala sobre isso. O tempo, né? Então, ele vai te ajudar, mas não vai fazer milagres. E então, não dependa apenas do tempo, né? Faça sua parte com a rotina de exercícios, terapia, grupo de apoio, atividades relevantes. É fundamental você sair do trauma recuperada e não apenas distraída. Leve o tempo que levar. Então não embarque em novos relacionamentos só para esquecer seu ex, porque vocês dois vão se machucar. Você e esse novo amor que acreditou em você e a coisa não estava bem assim, né? E uma frase final aqui pra gente refletir é a seguinte: é tão estranho carregar uma vida inteira no corpo e ninguém suspeitar dos traumas, das quedas, dos medos e dos choros. Essa frase é do escritor Caio Fernando Abreu. Vou falar de novo. É tão estranho carregar uma vida inteira no corpo e ninguém suspeitar dos traumas, das quedas, dos medos e dos choros. Porque todos nós somos resultados de grandes traumas ou pequenos traumas. Então todos nós temos uma jornada de sofrimento na vida. Isso tem que ser respeitado, tá? Quando você entrar num novo relacionamento, compartilhe dos seus traumas. É importante a pessoa saber pelo que você passou. Lógico, você não precisa contar tudo, mas é bacana compartilhar. Porque no compartilhamento dos traumas, vocês criam novos vínculos. E é muito bom você falar pra uma pessoa: olha, eu já sofri com isso, eu não quero sofrer de novo, eu quero que você me ajude, porque eu quero ter um relacionamento saudável, tá? Não tem por que esconder isso. E a vida é muito isso, gente. Usar das suas piores dores para dar valor ao que é feliz e gentil contigo. Então não aceite menos do que aquilo que te faça bem, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok. E se você está gostando desse podcast, deixe 5 estrelas, tanto no Spotify quanto no Google Podcast. Eu sempre faço isso. Então me procure lá no Instagram, no TikTok, @edu.baggio, tá? E muito obrigado pela atenção ao meu trabalho. É sempre uma honra gravar esses episódios para vocês. Muito em breve tem mais. Fiquem bem. Eu amo vocês. Um beijo.